A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e seja bem-vindo a esse nosso devocional. E nesse vídeo de hoje eu tenho uma palavra para sua vida que vai te trazer calmaria, tranquilidade, confiança, porque eu quero ler aqui com você o livro de Salmos no seu número 23 e no seu versículo 1. É uma palavra que muita gente conhece, você conhece, eu tenho certeza disso também, mas olha só o que Deus colocou no meu coração. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E o que é interessante é que eu não sei se você já prestou atenção nesse versículo, e ele tem um fato aqui, como se ele apontasse para um futuro, né? De nada terei falta, né? E talvez você possa ficar preocupado com o seu presente. Não, pensando assim, por exemplo, não, amém, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Tá, mas e agora? Né? E agora, nesse momento na minha vida, que eu estou precisando de uma provisão, por exemplo, estou precisando de um recurso, né? Tudo bem que nada eu terei falta, mas e agora? Só que independente da versão que você está lendo esse versículo, porque tem até versões que falam de nada tenho falta, né? Colocando isso no presente, independente do que está certo, que está errado da versão, eu quero atentar você para um outro ponto aqui desse versículo, que é: o Senhor é o meu pastor. E eu quero te perguntar, isso é uma realidade na sua vida nesse momento? O Senhor, ele é de um tempo presente, de algo que está acontecendo agora. O Senhor é o seu pastor? Porque se ele é o seu pastor agora, você nem precisa se preocupar com o seu presente. Porque, sabe, Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é aquele pai, pastor, amigo, conselheiro, uma pessoa fiel que nos ama tanto e que você pode ter certeza, não como uma palavra de fé, mas de olhar a Bíblia de uma ponta a outra e não encontrar nenhum momento em que o Senhor faltou com o compromisso dele, com o cuidado dele, em nenhum momento. Hoje eu estava lendo, irmãos, o livro de Êxodo, no momento ali em que o povo ele sai do Egito e começa a entrar no deserto. E Deus me chamou uma atenção para algo muito interessante que aconteceu, porque a gente vê o povo pecando, né? O povo adorando outros deuses, o povo de Deus se rebelando, sendo rebeldes, reclamando, murmurando. A gente vê o povo, irmãos, sendo o que talvez eu e você por muitas vezes já fomos, ou às vezes até fazemos ainda, né? A gente vê o povo sendo o povo pecador, né? Infelizmente, nós temos um pouco disso na gente e nós somos pecadores. Infelizmente, porque vale muito a pena ser santo, vale muito a pena buscar a santidade. Mas o que é mais interessante é que mesmo o povo fazendo tudo isso, o povo se desviando, você já parou para prestar atenção que gente morreu naquele deserto, mas a provisão não faltou? A gente vê que cada pecado ele tem a sua consequência, né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a gente vê que o povo é punido pelas suas murmurações, pelos seus pecados, por adorar outros deuses, né? Por colocar o Senhor à prova. A gente vê o povo sendo punido, mas em nenhum momento a gente vê Deus faltando com o compromisso diário de cair o maná. E isso é muito, muito poderoso, porque a provisão não é algo que está condicionado
né? Não está condicionado se a gente vai ser fiel ou não, mas ao fato do Senhor ser o nosso pastor. E naquele deserto, mesmo o povo tendo cometido as falhas, as faltas que eles cometeram, o Senhor era o pastor deles. Eles estavam sendo guiados por Deus. Eles foram colocados naquele deserto pelo Senhor e saíram daquele deserto sendo guiados pelo Senhor através dos seus servos, dos líderes que Deus levantou. E a gente entende que a provisão também não está condicionada a um lugar específico. A provisão também não está condicionada a um lugar específico. Você se lembra também de quando Pedro disse para Jesus que precisava pagar um imposto? E Jesus deu uma ordem, né? Deu uma palavra de sabedoria para Pedro e disse para ele pescar. E que o peixe que ele ia pegar, basicamente, ia ter uma moeda dentro dele, né? Uma provisão, um dinheiro, que ele usaria para pagar aquele imposto. E olha só que interessante, porque o natural seria Pedro pescar, pegar um peixe, vender o peixe, com isso pagar a provisão, pagar o imposto. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus colocou o dinheiro dentro do peixe. Pedro não precisou pescar, vender o seu pescado, o trabalho das suas mãos para pagar aquela conta, aquele imposto. Mas Deus enviou a provisão dentro do peixe. E isso nos mostra o cuidado, a provisão de Deus. E se o Senhor é o seu pastor, você não vai precisar se preocupar em andar, né, em se mover na sua força do seu braço, porque o Senhor ele entra com o sobrenatural e não deixa faltar. Então a gente vê que a provisão de Deus ela não está condicionada também a um lugar. Então hoje se você trabalha, hoje se você tem uma empresa, saiba que se o Senhor é o seu pastor, não é o seu trabalho, não é a sua empresa, que de fato é o responsável por te dar a sua provisão, por te dar o dinheiro que faz você conseguir pagar suas contas, mas sim o Senhor. E isso não mudou. E para você ter ideia, o povo no deserto ele não ficou parado, ele ia de um lugar para o outro. Eles deram muitas voltas, né, como a gente sabe, por conta da desobediência, mas a provisão ela não estava parada em um lugar. Em todo lugar que aquele povo acampava, ele armava o acampamento, dormia, acordava lá, no lugar que eles estivessem, também estaria a provisão. E isso nos mostra que a provisão não está condicionada a lugares, mas está condicionada a gente. A provisão, ela nos segue quando o Senhor é o nosso pastor. Então, voltando ao versículo, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Então aqui eu trouxe inúmeros exemplos para vocês, até mesmo de Pedro, e Jesus era o pastor de Pedro, né? Como a gente bem sabe, que você não deve se preocupar com o seu presente, porque se o Senhor é seu pastor, você já tem com você alguém que cuida de você, alguém que supre todas as suas necessidades e que não deixa faltar. Mas o versículo é tão lindo e ele nos mostra também acerca do nosso futuro. Então hoje você tem a sua provisão. Hoje talvez você não tenha ainda tudo o que você quer. Talvez você esteja passando por um tempo de deserto, um tempo de escassez. Mas depois você também não vai ficar sem a sua provisão, sem o seu pão de cada dia, porque de nada eu terei falta. Então, esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Nós não merecemos, né? Ao meu ver, nós não merecemos nada disso, tamanha graça, tamanho amor, tamanho cuidado. Mas esse é o nosso Pai e Ele é fiel.
Ele não deixou faltar para aquele povo no deserto. O maná, ele caiu durante 40 anos. O povo sendo fiel ou deixando de ser fiel. A provisão não faltou. Então você não precisa temer. Se hoje você ainda não tem a provisão que você precisa e o Senhor é o seu pastor, não precisa se preocupar, porque a provisão vai vir, a provisão vai chegar. E se ela não chegar do jeito como você imagina que deve chegar, ela vai chegar de algum outro jeito. E se ela não chegar naquilo que você está precisando, é porque o Senhor tem outro caminho, outra direção para você. Então, nesse caso, eu recomendo você buscar o discernimento, mas você levar como base de que o Senhor é fiel, Ele é o nosso pastor, de nada nós não temos falta e nós não teremos falta. Então, se hoje falta alguma coisa, procure buscar o discernimento do Senhor e também procure saber se Deus está ocupando esse lugar de pastor na sua vida. E isso estando certo, isso estando correto, você só precisa desfrutar. Desfrutar, porque olha só, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe seu gostei, se inscreva aqui nesse canal, continue acompanhando nossos vídeos, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.